Oi, prima. Oi, primo, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Olha o Wesley, tudo bom, Tudo Wesley? bem, Marcelo? Olha, Então, tá bom. belezura. Vou esperar o pessoal entrar, né? Sim, sim. Nossa, Tá muito frio aí em São Paulo, não? tá. Eu já não tô legal. Eu sou alérgica, né? A virada de tempo. Então já começa meu nariz começa a entupir, tô ruim, rinite. A mudança é ruim, mas eu gosto muito de clima mais frio. Eu sei, você sempre posta que você gosta. Eu peço para o calor voltar e você pedindo para o frio ficar, eu sei. A calor é horrível, você não consegue trabalhar, você não consegue dormir. Ai, não, você tá bem, amor? Oi, Lucélia. Tudo bem? Tudo bem? Melhor, graças a Tudo bem, Deus. graças a Deus. Ah, então tá bom, amor. Não, 18 graus tá bom. Não, Aqui 18 graus tá bom. Tá não tá. ótimo. Tá ótimo. Não, Com 18 graus eu tomo sorvete. Ô, eu nasci para calor, verão, sol, praia, não nasci pra... Eliane, Carlos. Oi! Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Dona Clara, Oi, tudo dona bem? Clara, tudo bem? não, o calor você não tem disposição para nada. Você não precisa trabalhar, que você não consegue, tanta preguiça que dá. Ah, eu trabalho de forno. Mais de calor. Olha meu amigo palmeirense aí. Estamos aqui. Tudo bem. Ele só esperando. Vamos Mas esquecer um eu pouquinho. também prefiro o sol, essa luz divina. A Marli entrando. É minha mamãe dele. Tá aí. Oi, Marli. Oi, Marli. Oi, Maria, Tudo tudo bem? bem? Todos, tudo bem? Tudo Bem, Joia. graças a Deus. Muito bem. Dona Clara, um beijo, Dona Clara. Claudinha, tá bem? Oi, tô melhor, graças a Deus, tô melhor. Aquele dia, eu acredito que nós tivemos insolação mesmo. Porque nós fomos fazer caminhada e estava muito sol, mas muito, muito, muito. Quando voltou, não conseguia, parecia frio, parecia ruim, eu queria ficar deitada, eu falei, eu vou ficar deitada. Aí eu peguei, comi alguma coisa, deitei e fiquei deitada. Olha, eu não conseguia levantar. Mas eu acho que foi bobeira minha mesmo, por causa do sol. Fui eu que me estraguei. Fui eu que me estraguei, não adianta. Tá vendo como é bom o frio? Esse frio não Então. cansa. Eu estava com a rinite atacada, como estou hoje. Gente, então, hoje, a prece inicial é Eliane, o Carlos faz o Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos, a Marli faz as vibrações, e a prece final fica por conta da Lucélia, né, Lu? Isso. Certo? Cláudia e Enzo, quando tiver se sentido preparado, a gente coloca vocês também, tá? Tá bom. Perfeito. Ok. Então, ainda tem um minutinho. Não sei se a Conceição vai entrar, você sabe? Sabe, Marli? Não tenho falado com ela, Marcelo. Bom, então vamos começar, né? Sim. Comecemos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso coração. Vamos pedir que os amigos espirituais que sempre estão conosco possam nos intuir para um grande estudo, que nós possamos, neste momento, nos concentrar, que os amigos espirituais possam ir no lar de cada um de nós, levando e nos unindo em pensamento e em oração, que nós possamos fazer uma grande vibração e um grande estudo. Que os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis possam estar conosco
neste momento, nos ajudando e nos intuindo. Que seja um grande estudo para todos nós. Que assim seja. Muito bem, meu amigo Carlos, manda bala. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Item 4. Infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Toda vez que há uma grande calamidade, tem aquelas enchentes no sul, no Rio de Janeiro, aqui no estado mesmo, o que há de mobilização para ajudar, né? Todos os estados, as cidades se voltam para isso. A gente até ouve muito falar que o brasileiro é generoso, é caridoso, ele manda mantimento, manda roupa, enfim, tudo aquilo. Mas essa generosidade é importante, é claro, porque muita gente perde, muita gente acaba... Vimos agora recentemente com essas chuvas que alguém perdeu casa. Perde... Então, é importante se mobilizar e ajudar. Mas o capítulo de hoje, nesse item, ele trata mais do que isso, como nós vamos perceber agora. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. A alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhados. E no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E, à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, que farei a caridade. E tu,
quem terás no mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me a cuidar, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer posturas úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua família das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Sil, diz ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. É a verdadeira, não deixe que os outros descubram o que você está fazendo. Faz em silêncio. Nós falávamos disso também na semana passada. Nós devemos fazer a caridade sem alarme, sem ficar alarmando para todo mundo. Nós falamos na semana passada sobre as redes sociais, não é? Muita gente vai ajudar fazendo a selfie. Isto é ajuda. Não vamos tirar o mérito da ajuda. Aquele que estava com fome já não vai estar mais. Se estava com frio e recebeu agasalho, já não vai ter mais frio. Mas isso não é uma caridade. Isso é uma benevolência. Ele foi lá e ajudou. Quando você faz a caridade, você não vai se mostrar. E quando você recebe os aplausos de todos da humanidade, já teve o teu mérito, então. Não tem aquele que é o mérito de Deus. Por quê? Porque aquele é aquilo que você deve fazer sem mostrar o que você faz. Tanto que ela pede, você está me vendo aqui? Não fala para ninguém o que eu faço. A filha vai junto. Nós devemos ensinar os nossos filhos a fazer isso quando a gente está fazendo a caridade. Se não é por obrigação, nós não devemos obrigá-los a fazer, mas a mostrar que é assim que se faz. Que ajudar os nossos irmãos mais necessitados é importante. Marcelo fala muito sobre a nossa coletividade. Eu me melhorar significa que eu vou ajudar o coletivo. E é sempre assim. Eu não me melhoro só para mim. Quando eu me melhoro, quando eu faço coisas que eu adquiro mais capacidade, mais competências, eu vou aplicar isso com o meu irmão. Se eu não aplicar, eu simplesmente tenho conhecimento, eu não tenho aprendizado. Porque eu somente adquiri o conhecimento. Eu não botei em prática. Esse conhecimento é ainda intelectual, não virou conhecimento moral para ser colocado à disposição dos nossos irmãos. Então, é coletividade e em silêncio. Não adianta fazer barulho, porque aí você está ajudando. Não vamos dizer que não ajuda, né? Estava com fome, você deu um prato de comida com selfie ou sem selfie, ele vai morrer, vai comer, vai parar a fome dele. Só que não é a caridade isso. Caridade tem amor envolvido. E oculto, por quê? Às vezes a gente acha que esse oculto está aí fora. No caso do nosso ensinamento de hoje, estava fora. Ela foi até a casa das pessoas para ajudar. Mas será que não está do nosso lado? Será que não está dentro do nosso lar? Será que não está do nosso lado no trabalho que a gente executa? Será que não está do nosso lado, no nosso vizinho? Às vezes ele não está tão longe. O próximo. Falta ainda para nós esse discernimento de olhar para o nosso irmão com um olhar de benevolência. Muitas vezes eu olho com um olhar de julgamento. Por que ele está pedindo? Será que ele precisa mesmo? Eu acho que não. Olha lá como ele está bem. Eu olho sempre o exterior, eu não vejo o que está dentro da pessoa. Eu não sei como é que ele está. Será que quando ele está pedindo, mesmo estando de uma roupa legal e tudo mais, ele não está ali bem humilhado? Pedindo que quer um prato de comida, ou que quer um agasalho?
Será que ele não está humilhado por dentro e eu só estou vendo o exterior? Então a gente precisa, falando pelo Carlos, eu preciso parar de julgar essas pessoas. Eu preciso parar de julgar o meu irmão. Eu preciso entender que nós estamos num mundo de expiação e de provas. E nesse mundo, tem gente que quer passar por cima do outro. Mas, se eu ficar olhando só para esse lado, eu não consigo também evoluir. Eu fico igual a ele. Por mais que eu faça alguma coisa, eu faço a benevolência. Eu não consigo praticar a caridade. Porque eu ainda estou olhando para o lado do copo meio vazio e não do copo meio cheio. Eu preciso olhar com um olhar diferente para eu achar esse infortúnio oculto que está do meu lado, que está próximo de mim, que está de uma forma oculta, mas está para que eu possa ajudar. Sem julgamento, sem premeditações. Ajudar de espontaneidade, de boa vontade. É isso que eu entendi de hoje. Se quiserem complementar, fiquem à vontade. Carlos, eu acho também que os infortúnios ocultos, muitas vezes, são psíquicos, emocionais. Às vezes, eu sou muito a favor da escuta, sabe? Muitas vezes a gente está angustiado, precisando de uma palavra amiga. Isso também é uma caridade, então a gente tem que estar atento a essas pessoas, porque quantas pessoas não se cometem suicídio, né? Por elas não conseguir alguém que as entenda, que consiga ver o sofrimento psíquico que ela está passando. Então, a gente tem que ter esse olhar, principalmente dentro da família, né? Dentro do nossos halls de amigo, que é muito importante. Eu já vi muitas pessoas cometerem suicídio justamente pela família entender que aquele fato era frescura e realmente não era, entendeu? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar, essa compreensão e essa escuta em relação ao outro. A escuta mesmo, porque às vezes a gente já quer uma receita de bolo, colocando para a pessoa o que ela deve fazer, e também não dá certo. Não. Para cada um é uma forma, por mais que sejam semelhantes os problemas. Ouvir é muito importante. Às vezes é melhor do que falar. Saber desculpar também, porque você, por exemplo, vocês ou cada um tem o seu problema dentro de você. Tem muita coisa que a gente guarda para nós, para a gente resolver. E todo mundo acha fácil. Por que ela está agindo assim? Por que ela não faz isso? Porque eu acho que a gente tem que entender que cada um tem a sua vida, os seus problemas, as coisas que guarda dentro de si. Então, a gente tem que ter, além de tudo, além da parte material, a gente tem que ter piedade e pensar que as outras pessoas, às vezes, precisam de ouvir palavras de incentivo ao invés de repreensão, essas coisas assim. É o que eu acho, sabe? De acordo. E mais além, né? Você está com essa pessoa, ou cada um lida com o problema, mesmo que ele seja semelhante, de uma forma. Que todos somos indivíduos e temos a nossa bagagem espiritual. Então, não significa que, teve esse problema, eu também passei, faz assim que vai dar certo. Não. Ele não é o Carlos. Então, como a Marli disse, ouvir. Se você for falar alguma coisa, tome cuidado, por quê? Não são todos iguais, não está todo mundo preparado para isso. Cada um guarda suas dores, os seus problemas dentro de si. Então, a gente tem que ter cuidado ao julgar as pessoas, porque eu também acho, como falou, colocar em rede social, aquelas fotos maravilhosas, mas a gente tem que começar dentro de casa, com os nossos amigos, com o pessoal do serviço, da gente ter mais caridade, entendeu?
Isso já é uma boa ação, sabe? E faz bem para a gente, sabe? Entender as pessoas e ter piedade pelas pessoas, eu acho. Sim, sem dúvida. Eu falo a Cláudia que nem é piedade, mas a gente deve ter compaixão do outro. Não, perdi a palavra. Compaixão é uma palavra mais adequada a essa frase. Eu acho que a gente precisa ter compaixão em relação ao outro, o que está nos faltando muito, principalmente nos tempos atuais. Carlos falou aí, né, da questão das redes sociais. É como ele diz, né, a selfie encheu a barriga da pessoa, mas o mérito já foi dado, né? O pessoal até fala, geração mimimi, mas não é bem assim, acho que eles têm muito problema. Parece que a geração de hoje, eles são muito mais sensíveis, eles estão muito mais sensíveis. Eu acho que a gente foi criado de uma forma mais, para ser vamos falar, mais pedra, assim, entendeu? A gente foi ensinado a ser forte desde o começo, e parece que agora essas outras gerações, elas são mais frágeis, mais sensíveis, parece que as coisas afetam elas com, sabe, uma dureza maior, né, do que afetava a gente e até hoje nos afeta. Eu vejo pela minha filha, por todo mundo, né, pelos jovens em geral, eu vejo que parecem que eles são mais sensíveis hoje em dia. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidadinho para falar e tudo mais. Eu sou meio de falar sem pensar, assim, entendeu? Eu estou me segurando mais. Estou me segurando mais. Mas essa sensibilidade deles, dos jovens, é que faz com que eles sejam mais melhores preparados do que nós. Também acho. Eles podem ter suas limitações na questão, tem mais ansiedade, tem mais as dificuldades, mas eles são mais preparados. As saídas que eles têm são saídas melhores do que as nossas. Você ia falar, Marcelo? Eu estava falando e eu acabei te interrompendo. Não, não ia falar nada importante. Eu falei, eu te entendo bem, porque eu também sou abinagem. Problema. Bem rapidinho, como a juventude de hoje, eu acho que ela acaba, muitas vezes, nos dando uma lição. Aconteceu comigo. Quando minha filha era pequena, tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, alguém a expulsou da casa. E eu fiquei, como mãe, é lógico, né? Eu fiquei super ofendida com o fato. Eu me lembro claramente do que minha filha disse. Mãe, perdoa, porque aconteceu comigo, não com você. E eu já perdoei. Olha só, ela aos 10 anos me ensina que o fato havia acontecido com ela. E que se ela havia perdoado, qual a razão de eu não perdoar? Entendeu? Então, a gente aprende muito com eles também, Cláudia. São os mentores espirituais que falam na cabecinha deles. A minha filha também, uma vez, ela falou assim, meu marido, briguento, foi brigar com o cachorro, ela pegou um pedaço de não sei o que, de comida de cachorro, pôs assim, aí ele saiu estava debaixo do sofá, saiu, ela falou, de vez em quando, a gente tem que ver, ao invés de brigar, dar um pedaço de pão para eles, que eles precisam. São coisas que, às vezes, mentores, eu acho, que fazem com que eles falem essas coisas tão estranhas, né? Porque as crianças, de vez em quando, elas falam algumas coisas que a gente percebe que deve ter vindo de algum plano superior, né? Isso tudo já é a preparação para o novo planeta, né? Esses espíritos que vêm nascendo, eles são a preparação para isso. E essa diferença da nossa geração para as próximas vai aumentar cada vez mais, porque os espíritos que vão nascendo são espíritos de outra magnitude, né? Sim, por isso que são mais sensíveis, como eu falei, né? Sim. São mais sensíveis que a gente. Sim, sem dúvida. Bom, podemos passar para o livro dos Espíritos? Sim. Por favor. Então, eu vou ler sobre idiotismo e loucura. Apesar de ter 8 perguntas, elas são bem longas, então eu dividi em 4 e 4. Então, hoje eu vou ler
a 371, 2, 3 e 4. Tá? A 371, A 374 fica para a próxima, né? não, 375. Ah, tá. 375. Então, vamos lá. É o capítulo da volta do espírito à vida corporal, né? Então, pergunta 371. Idiotismo e loucura. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender o que ele quer dizer com cretino e idiota, né? Porque hoje a gente não fala assim mais, né? São as pessoas que têm problema cognitivo, né? Uma disfunção cognitiva. É deles que ele está falando. Aí fala assim, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supomos, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Mais uma eu faço um comentário. 372. Que objetivo visa a providência criando os seres desgraçados como cretinos e idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos à sua alma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Pergunta 372. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Pena muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o seguinte: a origem de todo conhecimento, de toda intelectualidade moral é o espírito. Nos casos em que acontece esse problema cognitivo, né, o que impede o espírito de se manifestar é o corpo físico. Então, o corpo físico é quem faz. E não o contrário. Isso não quer dizer que a origem do problema é o corpo físico. Né? A origem da inteligência é o corpo físico. Não, é o espírito. Né? Normalmente, ele vai falar um pouco mais para frente, mas normalmente, esses espíritos que nascem nesses corpos, aqui ele fala em punição, eu não gosto da palavra punição. Na verdade, eu diria que é uma consequência daquilo que ele fez. Né? E normalmente, não existe regra, né? Mas normalmente relacionado ao mau uso da inteligência. Né? Pessoas que tinham uma grande cultura, um grande conhecimento, e utilizaram isso para o mal. Então, normalmente, nessa vida, elas se veem sem a possibilidade de se expressar. Né? Aí tem comentário de Kardec aqui, ele fala assim: importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas foram obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando desse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Então, na verdade, de novo, né, é uma consequência dos seus atos reencarnar, o espírito se reencarnar nessa condição. Alguma pergunta, algum comentário? Eu posso perguntar uma coisa que fiquei com curiosidade. Claro. O espírito em estado, vamos falar retardo mental, vamos dizer, dessa forma. Quando ele sai do corpo é que ele vai perceber o que está acontecendo, porque
quando ele está fisicamente lá no corpo, agindo, ele não vai saber que ele está sendo punido, que ele é diferente de outras pessoas. Seria quando ele saísse do corpo, que ele percebe o quanto ele está, assim, tendo essa oportunidade de resgate, né? Sim. Seria isso, não é, Marcelo? Sim, e tem um caso, tem casos muito interessantes sobre pessoas que são cegas de nascença, que durante o sono elas veem. E aí, quando elas acordam, elas comentam, elas contam as histórias do que eles veem. Então, fica muito claro que o problema é físico, né? Não tem nada a ver com o espírito. Não, eu entendi, mas, por exemplo, para o cego, vamos dizer, ele teve a oportunidade, porque por 1000 razões nasceu cego, mas ele tem a inteligência para raciocinar que ele pode estar tendo essa... Mas para o retardo, eu acho que para o retardo, é por isso que eu perguntei do retardo mental. Porque a pessoa com retardo mental, ela interagindo com as outras pessoas, ela não percebe que ela é diferente, ela não percebe quando ela está no corpo físico, não é? Sim. Então, é só quando ela sai do corpo físico, ela percebe que ela está tendo paralisia, né? Só queria entender isso. Sim, é isso, porque como a gente leu aqui, né? O espírito é normal, tem seu conhecimento. Então, sim, ela percebe isso quando ela está fora do corpo físico, né? A Marli? Não, eu ia comentar com vocês que eu acho que, às vezes, que não tem um amigo que tem um filho autista. Foi muito difícil para ele aceitar, muito difícil mesmo. Foi conversando bastante com ele, ouvindo ele, que a gente acabou convencendo ele que ter um filho autista não era um grande problema, assim. O menino é muito inteligente mesmo. E aí eu pergunto, Marcelo, não seria essa criança, não teria vindo essa criança para ajudar os pais? Pode acontecer que sim, pode ser que sim. Porque esse amigo meu, antes desse filho nascer, ele era muito arrogante. Ele era o dono da razão. São palavras dele, sabe? Marli, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa assim que eu conseguia só olhar para mim. E quando meu filho nasceu, que eu aceitei o autismo dele, eu me tornei uma pessoa muito mais humilde. Não teria vindo essa criança, não assim, tudo bem, passar pelas suas provas, mas também para ensinar os pais a serem pessoas melhores? Com certeza, a família é um nicho de ocorrências, né? Tá tudo relacionado. Eu até entendi a sua questão, Marcela, um pouquinho mais profunda, não é, Marli? Por exemplo, será que esse espírito que encarnou como autista, ele não tem que passar por nenhuma prova? Ele decidiu passar por essa prova para ajudar os pais? É isso que você estava... Sim. Nós temos o primo, você sabe, né, Flávio? O filho do Alexandre. O filho do Flavinho é autista e em alto grau, né? O nosso primo, Marcelo. E a primeira coisa que a mãe dele, quando soube que que o filho dela nasceu autista, foi me ligar, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sabia o que responder, sinceramente, eu não estava preparada naquele momento para dar, assim, uma noção do que ela ia passar. Mas a gente percebe que esse menino, apesar de ser autista, o nosso priminho, né, Marcelo? Apesar de ele ser autista, ele tem algumas coisas assim, ele pegou, olhava para mim assim, ele olhava não, ele olha de lado, né, que ele não, mas ele pegava na minha mão, ela falava, nossa, mas que estranho, né? Ele gostou assim, de primeira de você, ele é tão difícil, né? Porque a gente já, quando a gente chega perto dessas pessoas, a gente já começa a tentar orar, né? Tentar ver, sabe, para os espíritos dele sentir, porque não adianta tentar conversar, porque ele não fala, né? Ele não fala, ele não olha para você, o autismo dele é bem ruim. Mas eu acho que também é como a Maria falou, às vezes a prova é dos pais e não da pessoa. Sim.
Tem espíritos que pedem isso. Tem espíritos até que, por exemplo, isso aconteceu na minha família, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas a menina ela ficou grávida, né? Ela era meio descabeçada, ficou grávida, assim, do nada. Com consequência da sua falta de, né? Mas essa gravidez, a gente soube depois, que esse bebê que se formou, na verdade, foi só para dar um tino para ela, um norte. Porque quando ela perdeu essa criança, né, ela mudou completamente da água para o vinho. Então, sim, isso pode acontecer. Pode acontecer, sim. Porque, veja, ai, peraí, gente, que a sonda aqui está atrapalhando. Porque a gente tem a mania, isso é uma coisa normal, porque nós somos encarnados, de enxergar, ai, que coisa triste, não sei o quê. Mas, gente, o principal é o plano, é a vida espiritual, não é a vida material. Isso aqui, o que nós passamos aqui, né? Essa sonda que me acompanha, que nem uma sombra, isso aqui é uma bênção, né? Olha só o tanto de paciência que eu estou aprendendo com isso. Então, essas coisas que acontecem, a gente às vezes fica alarmado, né? Mas tem um fundamento. Nada que acontece é fora de oportunidade ou de motivo, né? É nós que não sabemos. Mas tudo está no seu lugar direitinho. Nós que às vezes somos impacientes e não entendemos o recado que vem lá de cima, né? Com certeza. Um comentário a mais? Não, tá tudo bem. Obrigada. Bom, pergunta 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e idiotas, eu não gosto de falar isso, cretinos e idiotas, parece uma coisa tão... Mas, enfim. Não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expressão decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. 373A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. E aí tem um comentário aqui. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, eles resultam uma existência inferior à que tiveram em uma causa de sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos do cérebro. Uma observação interessante, né? Porque a pessoa é intelectualmente desenvolvida, não quer dizer que ela tem uma moral evoluída. Não tem nada a ver. É como a figura, o símbolo da ave, né? A ave tem duas asas. Se as duas asas, a moralidade e a inteligência, são evoluídas, ela voa alto. Mas se uma delas não é mirrada, né? Ou seja, da intelectualidade, ou seja, da moralidade, ela não voa. Ela estaciona. Então, é bem assim essa figura. E a última pergunta. 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. Tá aí. O que a gente acabou de conversar, né? Sim. O espírito livre da matéria, ele é livre dos obstáculos. Né?
da vida material. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim está perfeito. Não? Ok, então fica a pergunta 375. A gente vai falar sobre loucura, né? A gente falou sobre problema cognitivo, agora na próxima a gente vai falar sobre loucura. Vamos falar sobre nós? Loucura, Vamos falar sobre nós, bem lembrado. Bom, então, por mim, vamos para as vibrações? Sim. Vamos serenando nossas mentes, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, agradecendo a espiritualidade amiga por nos auxiliar num período de estudo e em nossa semana, agradecendo o nosso mentor individual por nos proteger, estar sempre conosco nos bons e maus momentos. Agradecer a todas, ao Grupo Francisco de Assis, ao nosso mentor do grupo, Francisco de Assis. Agradecer a Deus por todas as suas moradas, principalmente pelo planeta Terra, que é um planeta de expiação e prova. Agradecer a todos os países, onde está em Portugal, onde está nossa amiga Conceição. Vibrar do muito amor pelos países que estão em situação de guerra, para que seus dirigentes possam ter discernimento para resolver essa questão tão delicada. Pedimos ao Brasil, para que os dirigentes do Brasil possa também ter discernimento para governar com mais clareza e com mais eficácia. Vamos pedindo pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho, por todas as religiões. Vamos vibrando também por todos aqueles que se encontram no leitos de hospitais, estando eles em estados terminais ou não. Vamos vibrando por suas famílias que ali se encontram em desespero. Vamos vibrando pelos profissionais que cuidam dessas pessoas. Vamos vibrando por todos os centros de saúde, hospitais, né? Todos os lugares que fazem atendimento ao público, principalmente o nosso PPA, que tem estado lotado por questão de saúde. Vamos pedindo também para todos os abrigos que abrigam crianças cujos pais estão ausentes por esse ou aquele motivo, pelos asilos onde estão os idosos, pelos orfanatos, pelo sistema prisional, pelas cadeias públicas, que Deus possa levar a essas pessoas um fecho de luz, para que eles reconheçam e possam melhorar espiritualmente. Vamos pedindo também para aqueles profissionais que trabalham com eles, para que tenham segurança e discernimento ao lidar com esses irmãos ainda em condições muito imperfeitas. Pedimos também para a espiritualidade, que onde houver um leito de dor, ela possa estar presente. Vamos vibrando também para aquelas pessoas que vivem em situação de rua, que elas tenham abrigo, consolo material e espiritual. Aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que elas tenham resignação e fé. Vamos vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrando
por todos os lares da terra, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vão vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelo nosso estudo, solicitando a nosso mentor individual estar sempre presente, se for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus entrando no nosso lar, envolvendo todos nós com muita luz, serenidade e fortalecimento. Com muito respeito, também vamos pedindo à equipe do irmão Bezerra de Menezes, a equipe do irmão André Luiz, que possa fazer a fluidificação das águas, que nelas sejam colocado aquilo que for necessário para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Vamos pedindo ao Mestre Jesus a espiritualidade, que possa dar assistência àqueles irmãos que estão nas listas de assistidos, que esses irmãos possam receber tudo que eles necessitam no sentido de merecimento, que eles possam sentir essa vibração chegando até seus lares. Vamos pedindo também pelos nossos irmãos desencarnados, para aqueles que ainda não conseguiram fazer a passagem, que possam ser auxiliados pela espiritualidade, que possam encontrar a paz em si mesmo e buscar sempre a luz. Com muita fé, vamos pedindo também, vamos pedindo ao Mestre Jesus, a espiritualidade, que fique aqui em aberto uma vibração para a espiritualidade utilizar aonde for necessário. Mensageiros, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar a força do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Gratidão, Senhor Jesus, gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade, gratidão aos mentores, gratidão a Francisco de Assis, gratidão ao nosso grupo. Que esta semana seja uma semana de muita paz, fortalecimento, serenidade, e que nós possamos estar conectados com o bem maior, a fim de cumprirmos nossas tarefas evangélicas. Que Deus esteja com vocês. Que assim seja. E assim, com o coração agradecidos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores que tiveram presente, ao nosso mentor individual, Anjo da Guarda. E vamos que a gente tenha uma semana abençoada, que quarta-feira nós nos encontramos e que nós possamos lembrar dos nossos estudos e praticar o que a gente aprende. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Todos bem?
Bem, Graças a Deus. Olha. Louvado seja. Amanhã, às 15 horas, temos o nosso encontro no abrigo, né? Para ver os nossos amigos lá. Hoje a Lucélia veio me ajudar um pouco. Ê, Lucélia, hein? Não Eu era falei, não, para contar. ainda tô com a sequelinha do bichinho. Ô, Mairi, não era para contar, era para ficar quietinha. Não, mas o que é bom a gente tem. O Carlos fala que sempre que é bom também tem que se falar, né, Carlos? com certeza. Não é assim que Santo Agostinho fala? Estou. Eu tenho praticado, viu, todo dia. É importante. Bom, gente, boa noite, bom Bom fim de semana. bom final de semana e bom visita ao abrigo. Obrigada. Gratidão, Claudinha. Tchau. Tchau. Um beijo, Dona Clara. Fica com Deus. Tchau, dona Clara. Tchau, tchau. Dona Clara. Abraço a todos. Ela aí. Até amanhã, Dona Clara. Beijo. Até amanhã, gente. Até. Tchau, Marcelo. Fica com Deus. Um Fica com beijo. Deus Se todo. cuida e fica com Deus. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.